Muito bem, pessoal, retomando aqui mais uma aula de anatomia para a gente voltar a ver desenho de mãos, né? Porque da outra vez a gente viu alguns conceitos como geometria, como formas básicas, né, de cilindros e quadrados, mas a gente não viu detalhes, né? A gente não viu um pouco de sombreado, né? Como que a gente pode aplicar isso agora no desenho de uma mão e continuar fazendo algumas formas diferentes para vocês verem como que seria a parte aplicada, né, desse material. Então, eu queria rever alguns conceitos que a gente viu na aula passada, só para ver se vocês conseguiram praticar, fazer sua tarefa, exercícios e tal, e a gente avançar a partir daqui, né? Então, começando aqui a aula de hoje, o que nós vimos da outra vez? A gente viu que a mão, ela pode ser feita em alguns blocos, né, simplificados, né? Nós temos aqui um quadrado que pode ser dividido no meio, né? Aqui aumenta um pouquinho aqui assim, bem pouco, assim, para que a gente possa começar a adicionar aqui a mesma quantidade de dedos, o mesmo tamanho. Então nós temos o mesmo tamanho aqui assim, para poder ter os dedos que vão surgir daquele tamanho no meio. Aí nós vimos também que as partes aqui da mão podem ser divididas em três, lembra? Três partes iguais, para que a gente possa pegar duas e mandar para frente, para poder marcar aqui o espaço desse dedo aqui, que seria o próximo aqui, da falange distal, medial e proximal. Então nós estamos falando aqui da falange proximal. Então 2/3 aqui assim, a gente manda para frente e tem o espaço dele mais ou menos aqui assim, de 2/3 aqui, né? O tanto inteiro, que é igual a esse aqui, que é igual a esse. Bom, o que mais que nós vimos na aula passada? A gente viu em relação ao tamanho aqui do polegar, que ele mais ou menos começa nessa região central aqui, né? Aqui. E aí eles surgem músculos que vêm desde o braço, aqui atrás, aqui assim. Que nós temos o músculo que conecta aqui, né? Que é o músculo braquiradial. Ele vem aqui e sai para fazer o polegar, né? Mas aqui no meio nós temos os ossos, que tem que lembrar que o espaço dele aqui no meio tem os ossos, o osso radial do lado polegar, porque ele é radial, né? Osso radial, osso do rádio e o osso do lado de cá da ulna. A ulna é menor, inclusive esses dois ossinhos fazem aqueles cantinhos que a gente conhece, né? Aqui, ó, na mão, aqui assim, né? Nós vamos ver nas próximas aulas sobre como que a mão vira e como que isso reflete nas formas diferentes da musculatura, né? Porque o fato de você ter o osso virado, olha a cabeça aqui, ó, do osso aqui. Esse aqui é o osso da ulna, né? Esse lado da ulna que nós temos vendo aqui assim, do lado de fora, quando a gente vira aqui, ó, ele tá para dentro. Perceba que interessante, o quadrado aqui, ó. Essa ponta quadrada do osso, o lado que está dentro aqui assim, ó, você não consegue ver, mas no momento que você vira esse osso, ele volta a ficar externo. Aqui assim, ó, você começa a enxergar ele aqui, por quê? Porque o osso radial aqui, ó, ele foi para lá, veio para cá. Agora o osso radial ele vai voltar pro lado de cá e vai esconder o mesmo osso da ulna. Então é interessante de observar esses pontos de referência para desenhar a mão aqui assim dos ossos, tá? Mas voltando aqui, nós temos o espaço do meio aqui para onde saem os músculos que vão sair para cá para fazer aquela região circular. Você tem que deixar o espaço aqui assim, ó, para a almofadinha, né? Para onde está o começo dos ossos aqui assim, né? Das falanges. A falange proximal, ela começa aqui atrás, aqui assim, e depois ela vai partir para fazer as outras, a medial e a distal. Enfim, aqui no polegar aqui nós temos a sequência, né? Que a gente vem, o músculo prende aqui na lateral, que fecha aqui, e aí você tem as outras duas partes, que são dois ossos, porque aqui nós temos o centro aqui dos metacarpos, temos o carpo, e aí começa aqui as falanges aqui. Nós temos apenas duas, né? Aqui assim que se prendem, mais ou menos aqui assim, né? Aqui para poder rever. Isso tudo foi visto já na aula passada, tá, pessoal? A gente só está revendo agora. Então vamos agora começar a avaliar um pouco mais detalhes sobre como que é a estrutura do dedo. Mais em detalhes para poder ver a anatomia também. Então, quando a gente vem para cá, vamos lembrar que o osso, vou fazer virado para vocês, tá bom? Assim, ó, para vocês poderem ver um pouco melhor. O osso, ele tem um formato levemente assim, ó, em perspectiva, né? Desse jeito aqui assim, que fecha desse jeito aqui assim, né? Então vocês percebam como que cada conexão
que ele tem com o próximo dedo, cada articulação, ele faz um desenho como se fosse um cilindro que conecta aqui assim, ó. Aqui assim, desse jeito, do lado de dentro aqui, ó. Como se fosse uma peça assim, ó, né? Desse jeito. Desse jeito, né? Porque isso faz com que você fique com aquele efeito daquele nódulo, né? Aquela parte cheia de pele que fica assim. A pele, ela aparece apenas quando o seu dedo está esticado. Quando você dobra, ela desaparece, né? Então, é válido você marcar esses pequenos cilindros, né, para colocar em prática junto com aquilo que a gente viu na aula passada, que era da perspectiva. Vocês lembram disso que a gente conversou? Coloca assim, né, para poder indicar saindo lá da cabeça do dedo do início, né, que sai daqui mais ou menos aqui assim. Enfim, quando nós falamos do osso de lado, é bom lembrar que o osso ele tem uma região bem magrinha no meio e uma região aberta aqui nas laterais, desse jeito assim. E aí quando ele dobra desse jeito, né, vai para lá. E mais um aqui assim. Enfim, o dedo em cima, pessoal, ele é mais geométrico, ele é mais reto. E a parte de baixo ela é mais redonda. Então quando nós temos aqui a parte da barriguinha do dedo aqui, ela tem toda a gordura, né, do dedo embaixo aqui assim, então é redondinho aqui assim, especialmente quando está dobrando o dedo, né, e redondinho ali na frente. Agora vocês veem como que na parte de cima, basicamente a linha vem reta, né, reta, e reta, aqui assim. Então toda a gordura está aqui embaixo e a parte reta está em cima. Aí aqui na sequência, na parte de cima, na conexão da mão aqui, nós temos os nódulos que conectam-se, né, nos dedos que estão aqui assim, tá bom? Vamos observar então essas direções que os ossos estão fazendo para poder passar para esse dedo aqui assim. Então, essa conexão nós podemos agora traduzir um pouquinho mais, deixar ela um pouco mais geométrica ainda, olha lá. A forma do cilindro que a gente viu aqui na aula passada, assim, ó, nós temos aqui esse cilindro que vem conectando aqui assim, para descer, né? Tá. Esse formato cilíndrico, ele é redondo no início, mas você pode começar meio que a lapidar ele para que ele fique um pouco melhor. Lembrando que o dedo em cima ele é geométrico, embaixo ele é redondo. Então, se você vier aplicando a geometria e a perspectiva que a gente conversou, aquelas linhas aqui assim, a gente vai identificar onde é que está o osso. O osso está aqui no meio. Assim, na parte de cima apenas, aí chegou aqui assim nos nódulos aqui, a gente junta com o formato do cilindro, que a gente conversou agora há pouco aqui assim, e vamos ter aí as dobrinhas aí assim, ó. Seria mais ou menos assim, né? Aqui assim. Então, dependendo do cara, se a pessoa for bem magra, né, tal, ele vai ter até essa parte do dedo bem aparecendo assim. Então, a parte de cima aqui, ó, ela pode fazer bem rugoso, né, como se fosse um galho de uma árvore, aqui assim, ó, aqui assim. E vão conectar, fazer o próximo aqui. Aqui na sequência nós temos a unha ela tem aquele formato assim, né? Assim. Então a gente vai conectar a unha aqui assim. Desse jeito. Tá. Aí, na sequência aqui nós temos, vamos fazer aqui a conexão do dedo, pensando que nós estamos falando de dois dedos assim, ó, tá? Então vejam como que na sequência nós temos aqui, ó, a pele que conecta os dois, né? Então a gente tem que lembrar que a pele não sai exatamente lá de baixo, ela sai meio que aqui no meio assim, para que você possa fazer o dedo surgindo daqui, ó, daquela parte da almofadinha para frente. Então ele vai surgir aqui assim, redondinho, né, gordinho, aqui assim, e vai conectar para fazer o outro, assim, e pro lado de cá. Ah, mas como é que você sabe a direção que o cilindro tá fazendo aqui assim? Por que você sabe que a linha ela tá vindo para cá e não que a linha ela faz isso aqui, por exemplo? Por que você tá fazendo assim e não assim? Tá vendo a diferença dos dois? Isso é simples, pessoal. Vamos pensar em hierarquia de objetos. Que objeto que está na frente, que objeto que está atrás? Do tipo assim. Pensar que nós temos aqui nosso trenzinho, né, de cilindros que a gente acabou de fazer, né? Desse jeito, assim, ó. Só de fazer um desenho desse aqui, você já fica meio que autoexplicativo. Olha lá. Já está mostrando. Quem está na frente? É esse aqui. Quem está no segundo lugar? É esse. Quem está em terceiro lugar? Lá embaixo? É esse. Então as linhas, né? Vou até destacar aqui assim, ó. As linhas que estão na frente aqui, elas merecem ser consideradas primeiro. Essa ela vai vir até aqui só.
essa outra vai vir até aqui e a terceira vai subir, mas aqui você já sobe reto para poder fazer a parte de cima do dedo. Então vocês vê como, pode passar borracha aqui, ó, já tem ali o dedo pronto, né? O mesmo pode ser dito de um dedo visto de frente, por exemplo, né? Dedo visto de frente, ou mesmo dobrado, mas visto de frente, ó. Vou colocar aqui a frente do nosso cilindro aqui assim, aí ele vem aqui assim, aqui, e aí depois nós conectamos lá atrás o grandão. Veja que eu não desenhei aqui ele na forma 3D, mas eu poderia, não tem problema nenhum. Ó, se eu fosse fazer ele 3D, o outro cilindro seria assim, lá atrás, esse aqui ele seria aqui assim. É um pouco confuso, né, desenhar esse monte de linha, mas vocês acostumam. Vocês podem ver que existem 3 cilindros aqui desenhados. Só que a gente tem que dar o destaque agora, quem está na frente e quem está atrás. Então, o que está na frente é esse aqui, né, marcar como número 1 aqui, ó. Então a gente vai dar um destaque para ele, para fazer a curvinha dele, ó. Ele vem aqui e vem aqui. Marcamos aqui assim. E a gente pode até colocar já aqui a unha, né, dele aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, né. Vejam como que eu não fui até o final aqui assim. O máximo que eu posso fazer é colocar um detalhezinho 2 aqui assim, ó, desse jeito, porque aqui tem a dobrinha, né, assim do dedo, né, a pele. Agora vamos lá. A segunda parte está aqui, é o que vem atrás. Ele está atrás dele, então pela hierarquia, esse está mais perto de você. Por isso ele merece ter as curvas aparecendo mais. O que vem atrás, começa com as linhas por trás dele. Você vai observar aquelas linhas ali, ó, o cilindro que você já desenhou ali atrás, ó, só que você não vai desenhar ela, você vai surgir essa linha por trás, assim, ó. E aí vai conectar aqui. Olha lá. Aí apareceu mais um pouquinho. E aí você vai apenas conectar. Agora, como que você vai fazer essa quina aqui, ó? É redonda aqui em cima? Na verdade não, porque lembra que a gente conversou aqui agora há pouco aqui, ó, que os ossos são bem retos. A parte de cima do osso aqui, ó, ela é reta, né? Ó, retinho. Então você deve aplicar isso para cá também. A parte de cima aqui, ó, vai estar reta desse jeito, assim, né? Para que ele possa ligar naquela direção. Então, ó, lá, ó, o sistema do T que a gente conversou, tá ali, ó. Então, se a gente for fazer agora aqui o nódulo, vamos aplicar aquele conceito que eu falei para você do cilindro, né? Agora há pouco aqui assim, ó. Então a gente vai marcar o osso que veio aqui. Você veio, marca aqui assim, bem redondinho, quase que uma simulação de um cilindro aqui, ó, tá? Nesse aqui também, aqui. Aí você vai voltar fazendo a outra parte ali. Ah lá, desse jeito, né? Passar uma borracha aqui para vocês enxergarem como que é a versão. A versão borrada, inclusive, porque olha como borrou tudo, né? Regra número 1 de usar caneta esferográfica. Não apague em seguida, espera um pouco, senão você vai arriscar ficar com a borracha vermelha, que nem eu fiquei assim, ó. Mas olha lá, vamos ver como que as peças estão separadas aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Então fica um pouco mais fácil de identificar cada dedo, né? Cada falange do dedo, né? Desse jeito. Então só com isso a gente já tem uma geral que vocês podem aplicar no seu desenho aí de dedos para poder fazer um conjunto maior. Vamos avançar então aqui para poder aplicar isso numa mão em 3D. Vocês praticaram as formas geométricas aí que a gente viu nas aulas passadas? A gente viu um pouquinho sobre cubo, sobre quadrado. Cubo, quadrado, cilindro e cone. Apesar que a gente não vai usar cone no desenho de mão, eles também fazem parte, todos eles fazem parte de algum jeito da anatomia humana. Então vamos pensar que a gente quer ver uma mão, por exemplo, vista assim, ó, nesse ângulo que eu vou mostrar aqui na câmera, assim, ó, mais ou menos assim, ó, tá? Vou tentar fazer assim mais ou menos a ideia, né? Então eu vou fazer ela bem grandona aqui assim, ó. Vou começar aqui visto de cima, né? Aqui nós temos a mão. Vamos fazer primeiro essa peça aqui, ó. Essa peça, né, no seu formatinho levemente triangular na parte de cima. E lembrando que essa peça aqui, ela também não é reta assim, ó. Ela é curvada, né? Então vamos lá. Nós vamos aplicar ela aqui assim, ó. Ela é levemente curva aqui assim. E aí ela vem pra cá. Desse jeito.
Vejam como que eu estou fazendo um traço bem fraquinho, né? Para não ser difícil depois de apagar e não ficar borrado na borracha também. Que eu já borrei uma vez por dia e já tá bom. Então, nesse formato aqui, nós temos o meio da mão, que seria mais ou menos aqui, ó, assim. Então, a gente tem que subir mais ou menos aqui o tamanho da mão, aqui assim, e fazer a parte alta dela, aqui assim, ó. É um pouco difícil de enxergar nesse ângulo aqui assim, mas tá aqui, tá bom? Olha lá, a parte do meio dela tá aqui assim, a parte do meio que está aqui, então você já pode automaticamente vir e marcar mais ou menos os círculos, né? Olha lá, o meio tá aqui, então você já vem e marca pelo ângulo da perspectiva que a gente viu, ó, já está na posição aqui, né? Ali assim, ó. Olha lá. Bom? Muito bem. Então aqui está a posição. Aqui mais ou menos na metade, aqui na lateral, vai sair aqui a região do polegar, né? Essa região aqui assim, que ela sai mais ou menos na metade da mão. Só que tem que dar o espaço para mostrar aqui a almofadinha da mão, né? E o meio da mão que eu conversei com vocês. Meio da mão. Meio da mão. Então, vamos separar mais ou menos aqui esse espaço aqui, lembrando que ele vai cair aqui assim desse lado e prender lá. A forma que eu estou desenhando aqui, pessoal, é aquela que é assim, ó. Desse jeito, tá? Então, aplicando para cá, visto aqui em 3D, seria assim, e esse polegar ele está meio caído, aqui também de propósito, como se a mão estivesse dobrada, desse jeito, né? Joia. Agora aqui nós começamos a identificar os pontos da perspectiva, que vai sair as linhas aqui em cima. Qual que é a direção que eu vou fazer esses dedos? Não sei, eu vou começar pelo dedinho aqui, porque é mais fácil fazer ele para baixo. Fazer ele saindo para cá. Marcou a linha. Para cá, marcou a linha e caiu. Esse aqui vai ser esse, então eu já vou sair fazendo ele logo de cara, assim, ó. Cilindro. Aí, percebam como que ele veio nessa direção aberta, ele veio assim, né, ó. Vou marcar aqui, ó. Ele veio nessa direção que a gente consegue ver a parte da frente dele, assim, ó, aqui, correto? Mas nesse aqui, ó, que é o segundo, já não dá pra ver. Você vê como que ele já dobrou pra lá, né? Então aqui, ó, a gente basicamente não consegue ver a lateral dele, ele tá meio que de lado, assim, né? Então fique esperto em relação a isso, porque o ângulo do cilindro que você faz, ele faz toda a diferença para você poder ver a frente dele ou não. Ah, mas por que eu preciso ver assim o lado de dentro dele, sendo que não vai nem aparecer no desenho final? Porque você tem que enxergar esse sinal de mais aqui, ó. Esse sinalzinho de mais aqui, isso aqui ajuda você a identificar os ossos que a gente viu lá na folha anterior, tá? Então esse aqui viu de lado, e o próximo nós vamos ver o lado de dentro dele assim, ó. Para poder fechar. Então vamos lá, vamos aplicar ele aqui, ó. Assim. Agora o próximo aqui, o próximo dedo aqui vai passar por cima dele e a partir daqui vai ficar só mais difícil de olhar, tá, pessoal? Porque conforme vocês vão fazendo os dedos, vai virando aquela farofa, aquela que zumba. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora para vocês saberem o que vocês estão desenhando e não confundir. Sim, mais ou menos. Conseguem identificar os dois aí? Agora vamos lá. Os outros dois aqui assim, eu estou pensando em fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó, né? Então eu vou começar a baixar um pouquinho esse dedo aqui. Lembrando que o dedo do meio, ele é um pouco mais comprido, né, do que os outros. Então ele merece aí ter o seu espaço um pouco mais destacado. E o último dedo aqui assim, sair mais para baixo aqui assim. Mesmo ângulo aqui assim. Um pouco menor, né? Diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui, porque está muito grande. Vamos ver se ficou todo o tamanho certo. Parece que está ok. Já é. Aí, nós temos o dedão, né? Lembrando que, diferente dos outros dedos,
O polegar, ele tem apenas duas partes, né? Só duas partes. Aqui, ó. Enquanto que nós temos três partes. Uma, duas, três. Aqui só temos duas. Uma, duas. Então, muito cuidado com essa dobra também na hora que você for colocar aqui na sequência, porque quando você encosta, o máximo que você encosta é aqui, ó, é na primeira parte do osso, na primeira falange, que é a falange proximal, né? Essa aqui. Então, cuidado com o jeito que você for esticar aqui, para não ficar muito confuso. Então, vamos lá, aqui na sequência nós temos que preparar o ângulo aqui, ó. Ele vai sair daqui, nesse ângulo aqui assim. Aí, conexão, né? Ele faz a conexão direta aqui assim com a lateral do braço, porque aqui nós temos o músculo, né? O músculo do braquiaradial. Ele vem pra cá e conecta aqui assim. Virar pra mim aqui, porque essa parte é um pouco mais confusa. Muito bem. Deixa eu marcar aqui a parte de baixo. Eu marquei apenas o dedo, tá? Mas eu agora tenho que levar em consideração aqui essa região aqui do músculo, né? Para adicionar aqui no meio aqui. Porque uma coisa é você preparar as formas geométricas, a outra coisa é você adicionar regiões, gordura, regiões do músculo, né? Então você vem aplicando aí a volumetria e o relevo da sua anatomia. Isso aqui é essencial que você também coloque da maneira certa e você obtenha esse conhecimento através da observação e da cópia de fotos de pessoas, né? Nada melhor que o desenho da figura humana para você praticar. Então seria mais ou menos isso. É um pequeno detalhe, simplesinho, mas já é o suficiente para você dar uma profundidade aí. Tá bom? Aí na sequência nós temos que detalhar os ossos. Lembra que a gente conversou, né? O osso ele vem aqui assim. Vou marcar aqui. O osso ele vem aqui, marcar aqui. Na sequência aqui nós temos a unha aqui. Na outra nós temos aqui, osso. De novo o nódulo. Aí nós temos outra unha. E vamos fazendo isso nos outros também. Aqui na parte de cima, pessoal, que nós temos da mão aqui, né? Vamos chamar aqui assim os nódulos daqui de cima, né? Que é o ponto de conexão aqui da falange, né? Isso aqui nós temos as três partes do osso aqui assim, conectando nos carpos e no metacarpos. Essa região, ela é envolvida por um monte de tendão e ligamento, tá? Então ela faz com que ela fique essa região bem destacada aqui assim, né? Vamos dizer. Então você tem que dar um destaque nela como se fosse um formato de um losango, por exemplo, assim, uma forma que ela sai e desce, assim, ó, tá? Eu lembro quando eu era criança, eu desenhava mãos assim e tal, e eu fazia a conexão aqui no meio, assim, ó, entre os dedos, né? Eu fazia um erro aqui assim, ó. Eu fazia a conexão desses nódulos bem entre os dedos. Eu não tinha muito conhecimento, né? Então eu colocava aqui, ó. Era tudo errado, né? Porque no final das contas você acaba ficando com 3 nódulos aqui, sendo que você precisa de 4. Então é assim mesmo. Aí, seguindo a anatomia da mão, né? Que a gente faz, para cada nódulo que sai aqui na parte de trás aqui da mão, aqui assim, nós temos o tendão que liga todos eles em direção lá do meio da mão, assim, ó. Então nós temos 1, 2, 3, 4, aqui assim. Vejam como todos eles partem para lá, vão tudo pro fundo da mão e eles se ligam aqui e vão embora, né? Porque daí eles se dividem para poder fazer a parte da musculatura que vai em direção lá do cotovelo, tá bom? Então, se nós temos aqui os nódulos, a gente vai apontar esses tendões para trás. Teoricamente, eles estão tudo juntando num ponto só, aqui, ó, tá? Então não tem por que ficar fazendo, por exemplo, desenho de mão, fazer assim, ó. Você tem a palma, as costas da mão aqui assim, você vai fazer os tendões, tá? Tipo aqui, 1, 2, 3, 4. Ah, eu vou fazer as linhas, aí você coloca elas retinhas, 1, 2, 3, 4. Não, elas apontam para dentro, de verdade, assim, ó, radial, né? Desse jeito e vai para lá, tá bom? Todos aqui assim, beleza? Então aqui nós temos a posição da mão. Claro que nós temos também aqui a parte do osso na lateral aqui, que eu vou virar para mim fazer. E basicamente a gente está concluindo aqui o esboço da nossa mão.
Muito bem. E como é que a gente poderia aliar agora o desenho de anatomia que a gente viu com a pintura que nós vimos na semana passada, do sombreado, né? Então, vamos lembrar que nós temos as formas geométricas e cada uma delas é sombreada de um jeito diferente. Superfícies retas têm uma pintura bem reta, e superfícies cilíndricas ou redondas têm uma diferença de degradê da passagem entre elas, né? Então, se a gente aplicar isso para os dedos, fica mais ou menos assim. Muito bem, então eu fiz aqui um desenho rápido só para identificar a mão, né, e ver, se a gente fosse visualizar a luz como vindo, vamos dizer, a luz está vindo daqui, né, tá bom? Aí, vamos observar essa mão aqui assim, ela é composta daquele formato que eu falei para vocês, né, ela é composta de um quadrado dobrado desse jeito, aqui assim, né? Então, essa forma aqui, vocês podem ver que ela é basicamente uma forma reta. Só que nós não podemos esquecer que em cima de cada um dessas partes aqui assim, existe o seu nódulo 1, 2, 3, 4, e aí existem os tendões. Dentro de cada tendão desse existe uma queda, uma depressão aqui assim, né? Que faz com que tenha um pouco de sombra aqui assim, um pouco de sombra aqui, um pouco de sombra aqui e um pouco de sombra ali. Você soma isso junto ao fato de que aqui está escuro e ali está claro, por causa da perspectiva, por causa da dobra, né, também, mas também por causa da dobra que a mão faz, né, assim. Então, quando a gente vai posicionar aqui a sombra, vou colocar assim bem simplesinho aqui, ó. Toda essa região aqui do canto vai ter uma boa sombra, até chegar mais ou menos aqui assim na divisa desse tendão aqui, ó. Aqui, você pode pesar um pouco mais a sombra aqui assim e dar a volta no círculo que tem aqui em cima, né, aqui, ó. Contorna ele, porque ele vai ter que ganhar uma região aí de destaque em cima aí. Beleza, aí você deixou ele aqui assim e a sombra meio que parou por enquanto aqui assim. Não significa que ela acabou, ela vai continuar. Agora aqui na sequência nós passamos do outro lado aqui assim do tendão. A sombra vai basicamente continuar a mesma, só que você preserva o tendão, né? Olha lá. Vai pro próximo aqui assim. Clareando, né, preparando seu degradê, aí chegou no outro tendão. O outro tendão tem aqui a parte do nódulo aqui assim, que tem que ganhar um destaque aqui, né, desse jeito. Ele tá aqui, ó, é o segundo aqui assim na lista, né, aqui, ó, desse jeito. Aí ele vai pra frente. Então aqui ele ganha destaque e você mantém aí a organização aí da sombra igual, né. Veja que eu estou apenas sombreando aqui a parte da mão, dessa parte das costas da mão, eu não fui pros dedos nem nada. Aí na sequência nós temos um pouquinho mais aí de desenvolvimento de luz, aqui assim até chegar no próximo tendão, mas vocês podem ver que já tem bem menos sombra, né? Comparado com os outros, bem menos. E o último ali tem um pouquinho só do lado de cá, pouca coisa assim, mas enfim. Colocamos aqui o sombreado do lado de cá, beleza? Aí você pode adicionar também as veias, né, no caminho aqui assim, todas elas têm que seguir a mesma direção. A sombra, né, que eu me refiro, lá de cá. Existem as posições corretas de veia, tá, pessoal? Cada pessoa tem uma posição, porque é mão, né? Cada pessoa tem a sua e elas mais ou menos mudam de posição. Então, apesar de falar, minha mão parece com a de fulano, a veia dessa pessoa pode ser diferente da outra. Mesmo passando aqui por cima, assim, ó. Tem que colocar umas diferenciações ali, desse jeito assim, né? Enfim, tá.
Aí nós temos os dedos é tranquilo, né? Lembrando que nós temos o formato cilíndrico que a gente conversou daquela vez, né? Se a luz está vindo daqui, ó, então vai sombrear do lado de cá, para ficar claro, desse jeito assim. Então você aplica isso para cá, só que você para em cada uma das divisões aqui assim. Esse dedo eu gostaria que ele estivesse apontando para baixo, então ele vai estar bem mais escuro do que os outros. Sem contar que ele está no canto, né? Então isso já dificulta um pouco mais para ele também. Então, ó, deixa eu aqui assim. Esse aqui, ó, tá fazendo um pouco de sombra projetada aqui, então vai ter um sombreado aqui assim, vai parar no máximo até ali, vai dar um pouquinho de luz ali. Agora a sequência aqui nós temos que colocar umas dobrinhas aqui no dedo assim, e aí nós vamos para o próximo dedo. Vai ter bem mais sombra aqui, e o último dedo não, pessoal, desculpa, a última falange. Vem pra cá, aqui, eu acabo concentrando aqui no desenho, eu nem percebo que eu tô conversando, pessoal. Então aqui, ó, deixamos ele bem escuro. Aí o próximo aqui vai ser bem mais claro, eu gostaria que ele tivesse uma diferença meio que assim, ó, né? Então, esse aqui, nós vamos seguir a mesma direção da luz que veio de lá, e vamos colocar aqui a sombra dele, dividindo aqui assim. Um pouco de degradê aqui assim, e aqui eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui ó, também, né? Porque ele tá... Esse tá bem baixo, mas esse aqui tá no meio termo, tá meio que no meio do caminho assim, entendeu? Então, o próximo, ele pode ser que esteja um pouco mais inclinado, então ele pode ser que tenha um pouco mais sombra, aqui assim. E o último lá vai ter bem mais sombra, ali, desse jeito assim. Aí na sequência esse dedo pode ter mais alto, né? Desse jeito assim, então vamos colocar aqui um pouco mais de sombra aqui. Toma cuidado com as dobrinhas aqui, ó, fazer um contorno ao redor delas assim. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui é baseado no que a gente conversou sobre o cilindro, tá? Não tem muita diferença não. Vocês podem observar que apenas eu estou visualizando coisas que não existem e adicionando aqui. Por exemplo, esse dedo aqui ele tem dobra, aqui ó. Então, por ele ter dobra, você tem que contornar o seu sombreado ao redor dessa dobra, ó. Aqui, aqui, aqui. Você vai adicionar detalhes que não existem no seu cilindro original. Não é porque o seu cilindro está aqui que você vai fazer uma coisa simples só e pintar assim. Não, não, faz umas diferenças assim, entendeu? Isso adiciona um pouco mais de textura, né? Fica um pouco mais interessante o seu desenho. E o último dedo aqui, colocar ele um pouco mais fraquinho, essa sombra do lado de cá. Assim, e indo pro lado de lá. Desse jeito aqui assim, beleza. E aí o dedão lá atrás, ele tá bem na sombra, porque ele tá assim, né? Nesse ângulo assim, ó, a gente não consegue ver ele lá embaixo. Então ele tem bastante sombra. Vai ter um pouquinho, talvez, de luz aqui, ó. Aqui desse lado, por causa que tá batendo a luz vindo de cá, né? Desse jeito. Beleza. Então só de colocar esse desenho aqui assim, já vê que tem um sombreado aí mais ou menos. Se fosse fazer o apoio aqui do dedo encostando pra ir pra lá, a gente faria sombras indo naquela direção, né? Pra lá, depois esse pra cá, depois esse pra lá e esse vem pra cá. Dedão vai pra lá também. E a gente conecta com o resto da mão que está lá em cima, né? Porque a mão tem a conexão aqui assim. Desse jeito. 1, 2, 3, 4. Ok. Beleza. Então fechou. Muito bem. Fechamos então o desenho de hoje, né? De desenho de mãos aqui assim. Eu acho que com isso dá para vocês terem uma boa referência aí para como praticar e fazer na casa de vocês, né? Na próxima aula de anatomia a gente vai partir para outro tópico, talvez o início de cabeça, proporção, eu ainda não sei muito bem, mas eu quero ver se eu organizo uma coisa com mais calma, por causa que começar desenho de anatomia direto por mão é uma coisa que começar invertida, mas vamos organizar, vamos por partes, que nem sempre costuma falar por aqui. Então continuem praticando, tá pessoal? Pratiquem bastante aí desenho de cópia de fotos, peguem fotos de revista, fotos de gibi, de mangá, de filmes, e façam aquela reprodução de desenhos de 2 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, né? Quanto mais vocês praticarem aí, mais fácil vai ser para vocês lembrarem fazer desenho de cabeça, que nem eu fiz dessa vez. Eu vou deixar com vocês agora um vídeo rápido, né? Com mais um exemplo meu que eu fiz aqui antes de começar essa aula, inclusive, né? Mostrando como seria um exemplo a mais para vocês acompanhar na casa de vocês. Então, é isso. Por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, sim, e se vocês realmente gostaram, não esquece de ajudar na divulgação, né? Porque a página está crescendo, nós temos que deixar esse conhecimento chegar no maior número de pessoas possível, porque hoje em dia no Facebook e no YouTube é difícil de você ter vídeos explicativos desse tipo, né? Então as pessoas comentam, Maurício, você está explicando bem, que legal, tal. Então, vamos levar esse material para mais gente. Divulga aí para os amigos, para aquelas pessoas que vocês sabem que desenham, né? E vamos fazer esse conhecimento crescer, né? É isso aí. Obrigado pela atenção de sempre e até a próxima aula.